Bom dia. É bom estarmos juntos. Juntos louvarmos o Senhor. Juntos erguermos, palavra difícil, a nossa voz ao Senhor em adoração. Juntos falarmos com Ele. Juntos recordarmos tudo o que Ele tem feito nas nossas vidas. E agora juntos também ouvirmos a sua voz, porque Ele está connosco. Jesus está connosco pela sua palavra também. Ele que é a palavra que encarnou. Ele que é a própria palavra que nós temos em nossas mãos e Ele que nos fala pela sua palavra. Nós temos sido grandemente desafiados, particularmente agora à sexta-feira ao estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos, mas algo que também já vinha do Evangelho de Lucas e mesmo também da esmagadora maioria das pregações ao domingo. Nós temos sido desafiados a abraçar a missão que é de todos, como nós já temos vindo a dizer, e o David repetiu na sexta-feira, uma missão que é de todos, e a missão que é de fazer discípulos. Esta é a nossa missão, fazer discípulos, olhando para dentro, e o nosso objetivo e sempre o nosso empenho deve ser em fazermos discípulos, trabalhando uns com os outros. Nós devemos ajudar-nos uns aos outros a sermos discípulos e mais e melhores discípulos, e também olhando para fora, fazendo novos discípulos. Estamos a ver isso em Atos dos Apóstolos com o cuidado da igreja para dentro e que transborda para fora, e agora estamos numa fase decisiva a partir de Atos 8, em que a igreja vai, já não em Jerusalém, mas vai terra fora, levando o Evangelho. Essa é a missão da igreja, fazer discípulos. Mas nós podemos perguntar como? E falando especificamente de ir alcançar outras pessoas que ainda não abraçaram a fé. Como é que nós podemos fazer isso? Como? Como é que nós podemos partilhar o Evangelho? Como é que nós podemos fazer isso? O que eu proponho esta manhã é que nós avancemos olhando para a igreja no seu início, apesar de não irmos abrir em nenhuma passagem, mas sobretudo olhando para Jesus. Jesus foi um pregador, foi o maior pregador, o maior evangelista da história não é Paulo, não é George Whitefield, não é Spurgeon, é Jesus. Ele é o maior pregador da história. E ele tem muito a ensinar-nos. Nós queremos aprender com ele. Antes de avançar, antes de mais, eu queria honrar quem honra. A estrutura da minha pregação hoje não é minha. Eu pedi emprestado a Stuart Elliott, ele ainda é vivo, bem velhinho, serve do Senhor. Não falei com ele para lhe pedir emprestado, mas tenho aqui um livro que já foi partilhado entre aqueles que pregam aqui em Pardelhó e chama-se Ministrando como o Mestre. É um livrinho bem pequenino, editado pela editora Fiel, minúsculo, mas muito poderoso. Quero usar mesmo esta palavra, naquilo que transmite. Como o pregador pode ser fiel imitando Jesus, o Mestre. E eu peguei emprestado um capítulo. Jesus era um pregador evangelista. Jesus era evangelista nos seus sermões, nas suas pregações. Todos aqueles que tiverem interesse, não só por pregarem, mas também interesse no tema da pregação, através do site da editora Fiel, ou então podem falar comigo que eu faço-vos chegar um livrinho destes, creio que custa 3 ou 4 euros, e será certamente uma bênção. Eu quero ir então ao texto, que é de Mateus 11, Mateus capítulo 11. É um texto que é muito conhecido na sua parte final. Mateus capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 20. Mateus capítulo 11, e vamos ler a partir do versículo 20. O contexto, muito brevemente, este texto insere-se no episódio em que João Batista envia 2 discípulos a Jesus para indagar, para perguntar: és mesmo tu Messias ou esperamos outro? E Jesus o que é que diz? Olha, digam a João o que é que está a acontecer. Os milagres, os prodígios, como tudo se está a cumprir. E Jesus avança para falar à multidão que está ali e diz: quem é que vocês vieram ver? E defende o ministério de João. E avança neste texto que nós vamos ler já em seguida. A partir do versículo 20, então, até ao final.
Então começou ele, Jesus, a lançar em rosto às cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Porém eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque a ti te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Estes três últimos versículos são muito conhecidos. Certamente já ouviram várias pregações acerca deles, mas não deixa de ser interessante nós lermos um texto maior, o texto que está para trás. Porque muito embora estes 3 versículos sejam significativos, sejam importantes demais, se nós tirarmos os versículos que estão para trás, eles podem ser apresentados de uma outra forma que pode desviar-se ligeiramente ou muito daquilo que Jesus está a dizer. Na melhor das hipóteses ficarão aquém, porque trarão uma parte e não trarão a outra. O nosso objetivo é, ao trazer este texto todo, falar da pregação evangelística de Jesus. Não é falar sobre tudo o que Jesus pregou, nem sobre toda a pregação de Jesus, nem sobre toda a pregação evangelística de Jesus, mas pegando neste exemplo, nós vamos conseguir tirar para nós que temos este desejo. Como é que nós abraçamos a missão? Como é que nós abordamos alguém? Como é que nós, quando temos a oportunidade, falamos com alguém? Nós temos a oportunidade aqui de olhar para Jesus e poder imitá-lo. E queria que olhássemos para 3 ângulos neste texto. O primeiro ângulo é individual. Se há aqui um convite de Jesus, eu quero que tu abraces esse convite e quero que, independentemente se és crente ou se estás a ouvir a palavra há algum tempo, mas ainda não abraçaste Jesus como Senhor e Salvador, eu quero que saiamos daqui respondendo de alguma forma ao convite de Jesus. E mesmo para a esmagadora maioria que somos filhos, que saiamos daqui aliviados, porque realmente o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Por outro lado, eu quero que olhes ainda num sentido individual, porque também são feitos aqui avisos solenes que são feitos para todos. Então há um aspecto e um ângulo individual, e ao ocorrermos o texto, não vou incidir tanto aqui, mas ao ocorrermos o texto, eu quero que olhes para este texto de uma forma individual. Num segundo sentido, eu quero que se olhe, este é o tema do livro, e também o nosso propósito aqui, ao olhar para o Jesus como pregador, eu quero que olhes para o ângulo da pregação. Quando tu pregas, se és um pregador, quando tu perspectivas pregar, se pensas vir a pregar, como é que tu deves olhar para a pregação evangelística? E tu, quando ouves uma pregação, o que é que tu deves esperar quando alguém prega evangelisticamente? Quando o evangelho é pregado de forma clara e de forma pública para todos. Num outro sentido, quero que penses, num outro ângulo, um terceiro ângulo, a pregação evangelística não ocorre somente num púlpito. Esta é uma boa oportunidade, mas a pregação evangelística ocorre sempre que um homem e uma mulher, um filho de Deus, homem ou mulher, partilham o evangelho de uma forma estruturada com alguém. Isso pode acontecer numa mesa de café, na sala da vossa casa, pode acontecer no trabalho, num transporte público. Sempre que alguém transmite o evangelho a outra pessoa, está a pregar o evangelho, como a igreja fez no seu início. E queremos dizer que houve muito mais sermões fora do ambiente comunitário de culto do que dentro do ambiente de culto.
Então, olhem para estes 3 ângulos. O aspecto individual, cada um de nós deve ser consolado e convidado por este texto, exortado e desafiado por este texto. Cada um de nós deve olhar para a pregação, seja um pregador, seja um ouvinte, e aquilo que se requer de uma pregação evangelística, e cada um de nós é um testemunha, porque a missão é de todos. Então, cada um de nós deve olhar para Jesus e querer imitar Jesus como um pregador que partilha o Evangelho. Como eu dizia há pouco, e vamos avançar, Jesus não... Este é um exemplo de uma pregação de Jesus. Não é tudo o que Jesus pregou, nem sobre tudo o que Jesus pregou evangelisticamente. Mas não deixa de ser um exemplo que é bem rico e tem todos os ingredientes. Vamos falar de 3 ingredientes que são necessários numa pregação evangelística ou que se esperam do pregador evangelista. E Jesus é o pregador perfeito, é o missionário perfeito, é o evangelista perfeito. E nós começamos pela primeira parte. Eu vou dividir o texto em 3 partes. Os primeiros versículos do 20 ao 24, nós vemos Jesus a apontar o dedo. Jesus aponta o dedo. Jesus vai falar do pecado. Eu vou ao continuar, vou repetindo alguns versículos. Vocês podem ir olhando desde já para os vossos textos. Mas do versículo 20 ao 24, Jesus aponta o dedo. E não o faz de forma genérica, como nós muitas vezes fazemos. Não o faz de forma lata. Somos todos pecadores. Jesus também não podia dizer isso, mas vocês são pecadores, simplesmente. Jesus não faz isso. Em primeiro lugar, Jesus o que faz é que ele aponta o dedo a um grupo específico de pessoas. Neste caso são 3 grupos específicos de pessoas. Ele está a falar para uma multidão e ele dirige a sua voz às cidades e aos habitantes. Na multidão estariam ali habitantes de Cafarnaum, Betsaida e Corazim. Naquela multidão, os habitantes de Cafarnaum podiam erguer a cabeça. Podiam, espera que isto é para mim. Se estivermos em Lisboa, num grande ajuntamento, e de repente disserem, e vocês de Estarreja e Aveiro? Alto, isto é para mim. Tiveram esta oportunidade tão boa e a desprezaram. Calma, isto é para mim. E o contexto, isto é apenas uma ilustração, é este. Jesus dirige as suas palavras diretamente a um grupo de pessoas. A um grupo de pessoas que pode sentir-se atingido por aquelas palavras. Pode dizer, é para mim que estão a falar. E mais, isso está no versículo 21 e 23, quando diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Ou então no versículo 23, e tu, Cafarnaum. Jesus dirige-se a um grupo específico de pessoas. E nós devemos aprender isso. Vamos já lá. Em segundo lugar, Jesus aponta pecados específicos. Isto é importante demais. Jesus aponta pecados específicos. Qual era o pecado específico destas cidades? Há um pecado específico. O pecado específico é que eles não se arrependeram, muito embora tenham sido abençoados com a presença de Jesus. Foi ali, diz-nos o versículo 20, que Jesus realizou a maioria dos seus prodígios. Cafarnaum foi até durante muito tempo o centro operacional e logístico do seu ministério. Então, aquelas cidades e o povo daquelas cidades teve a oportunidade que mais ninguém teve tão abundantemente, teve a presença de Jesus consistentemente, teve milagres constantemente, teve uma oportunidade abundante e desperdiçou, não se arrependeu. Então há um pecado específico. Olhem, se é sério o que Jesus diz, se em Sodoma tivessem sido feitos estes milagres, ainda hoje ela estava aqui e não tinha sido destruída por fogo e por enxofre. O vosso pecado, não se arrependerem, é maior do que o dos sodomitas. É Jesus que está a dizer, não sou eu. Se Sodoma tivesse a oportunidade que vocês tiveram, ainda hoje permanecia a cidade. Então, Jesus o que faz é falar para um grupo de pessoas específico e falar de um pecado específico. Reparem, querem outro exemplo? Olhem Jesus a falar para outro grupo de pessoas. Os religiosos. Ai de vocês, escribas e fariseus. Quem não é escriba e fariseu não levanta a cabeça. Quem é escriba e fariseu levanta a cabeça. Qual é o pecado específico?
Hipócritas. Dizem uma coisa, fazem outra. Pedem regrinhas que em casa não cumprem. Os fariseus tiveram a oportunidade de arrependimento. A maior parte não se arrependeu, mas houve alguns que se arrependeram. Jesus dirigia-se especificamente a eles e tinha uma acusação específica para o povo. Jesus nos chamava de hipócrita. Tinham outros pecados, mas os fariseus eram hipócritas. Podíamos continuar com outros exemplos. Mas Jesus não somente fala a um grupo específico e não somente de pecados específicos. Jesus fala a um grupo específico e de pecado específico e fala apontando para o julgamento. Apontando para o dia do juízo. Essa também é uma lição importante demais para nós. O dia de julgamento chegará brevemente. O pecado terá a sua consequência. Eles foram privilegiados com a presença de Jesus. Desperdiçaram essa abundância de sinais, de prodígios, da presença abençoadora de Jesus. Mas o julgamento não tardará. E será mais rigoroso para eles do que será para Sodoma. Será mais rigoroso para eles do que será para Tiro e Sidom. O julgamento chegará. Jesus o que faz é que diz, olhem, o vosso pecado, que é este, terá consequências. O julgamento chegará e não tardará. E não tardará. Eu não resisto a fazer uma ilustração. Filipinho, olha, a minha ilustração é esta. É como a mamãe. A mamãe está a avisar. A mamãe está-te a avisar. Está-te a avisar várias vezes. Filipe está quieto. E o julgamento vai chegar. Depois vai chegar a casa e a mamãe vai-te castigar, se calhar. É melhor portar-te bem, está bem? Está bem? Sim? Não pensem que connosco é diferente. E com qualquer ser humano é diferente. Um pai que ama é um pai que julga. E Deus nem sequer é pai de todos. É nosso pai, mas não é pai de todos. O que é que isto nos ensina a nós? Da mesma maneira, nós devemos partilhar assim o Evangelho. Nós dizemos muitas vezes, mas as pessoas não ouvem. Será que nós já parámos para pensar como é que nós estamos a falar com as pessoas? Bem, temos de fazer uma pergunta antes, será que nós estamos a falar com as pessoas? Essa é a primeira pergunta. Temos sido muito desafiados a isso. Eu quero avançar. Como é que nós estamos a falar com as pessoas? As pessoas são todas diferentes. Se nós tratarmos as pessoas todas como iguais, o que vai acontecer é que nós não vamos conseguir comunicar com essas pessoas. Por isso nós dizemos, as pessoas não ouvem. As pessoas são muito diferentes. É diferente falar com uma pessoa mais velha de Pardelhó, que tem 70 ou 80 anos em Pardelhó, ou falar com um jovem em Vila Nova de Gaia. É completamente diferente. É completamente diferente falarmos para adultos de falarmos para uma criança. Sendo pais, sendo professores de escola dominical, sendo igreja também. É completamente diferente. Nós podemos dizer, crianças, ouçam-nos. Posso dizer agora, já não só para o Filipe, mas posso dizer para todos. Já para todos. Para a Abi também, para o Davi, que já se inclinou para me ver. Aqui para os meus pequenotes já à frente. Para o Isaac também, que já percebe o seu nome. Lá atrás. Se eu quiser falar para eles o resto da mensagem, eu vou ter que reduzir o meu argumento a algo diferente para eles. Se eu quiser falar com uma pessoa mais velha, eu tenho que falar, se calhar muito mais lento do que o que eu costumo falar, e usando se calhar outro tipo de vocabulário. Nós estamos mesmo a falar com as pessoas. Jesus falava a um grupo específico de pessoas. E falava tendo em conta os pecados específicos do seu auditório e daquelas pessoas. As pessoas não sentem pertinência na mensagem. Porquê é que as pessoas não sentem pertinência na mensagem? Posso eu dizer, os seus pecados são postos a nu. Os seus pecados são postos a nu. Porque se nós não colocarmos os pecados das pessoas a nu, como é que elas vão achar pertinente a mensagem? Como é que uma pessoa vai abraçar um Salvador e abraçar uma solução se não vê problema nenhum? Isso é o mesmo que eu ir ao médico e querer que me receite um monte de medicamentos para uma doença que nem existe ou que não foi diagnosticada. Primeiro vamos diagnosticar a doença. É gripe, Benuron chega. É uma doença mais grave, é outro tipo de medicação. Pode ser preciso uma cirurgia, pode ser preciso uma outra medicação mais forte. Cada doença tem a sua medicação e o seu tratamento. É exatamente igual. Nós não podemos falar com um idólatra, nós não podemos falar com um religioso, um católico praticante,
uma pessoa que se baseia nas obras, por muito sincero que seja, nós não podemos falar da mesma maneira que falamos com um jovem que está preso na imoralidade sexual, atolado de pecado até ao pescoço. Porque a um nós temos de dizer, ai de ti que te satisfazes nas obras. Ai de ti que chamas Deus àquilo que não é Deus. E a outro temos de dizer, ai daqueles que são promíscuos. Ai daqueles que se entregam sem controle aos seus prazeres. Porque deles não é o reino dos céus. Como Jesus disse. Nós, naturalmente, se falarmos com uma pessoa que é muito cívica, que é moral, uma pessoa que vive uma vida muito direitinha, mas que é ateu, colocou Deus de parte, nós temos que falar de uma outra maneira. Jesus fazia isto. Mas se fôssemos já a Atos dos Apóstolos, isto também acontecia. Jesus falava assim, porque Jesus estava com as pessoas e conhecia-as. E como Jesus conhecia, falava com cada um de acordo com a sua necessidade. Mas em Atos dos Apóstolos é igual. Nós estamos em Atos dos Apóstolos. Qual é a acusação em Jerusalém? Sempre que Pedro levanta a voz e João, qual é a acusação? Vocês crucificaram Jesus. E depois prendiam-nos a dizer, vocês estão a tirar o sangue desse homem para nós. Estão a dizer que a culpa é nossa. E era. E era mesmo. Mas com o avançar do Evangelho para outras partes, o Evangelho é o mesmo, a salvação é o mesmo, são pecadores na mesma, mas são outros pecados. Não vamos ouvir, nem Filipe agora com o David, nem mais para a frente Paulo, a dizer, vocês crucificaram Jesus. Paulo vai chegar a Atenas, vai ver uma cidade cheia de idolatria, vai ficar com o seu coração a doer por causa daquela idolatria e vai falar contra a idolatria. Texto para irmos, Atos 17, porque tem os mesmos ingredientes lá. Mas é um pecado diferente. Avançando, não somente devemos falar especificamente a grupos diferentes, como devemos apontar pecados específicos, como devemos falar tendo em conta o julgamento. Nós não somos juízes. Nós não fazemos julgamento. Nós não somos sequer melhor do que os outros. Nós, quando falamos do pecado dos outros e quando dizemos ai de vós, não pode ser de bicos de pés, como se nós fôssemos melhores, que isto é religião. Nós não somos juízes, mas Deus é. Nós não dizemos, eu não te vou julgar. Jesus dizia isso, ainda o Timóteo leu. Jesus dizia, eu não vim condenar. Mas já quem venha. O nosso papel é apresentar o pecado. Não somos juízes, mas apontamos para o dia do julgamento. Se não apontarmos para o dia do julgamento, porque é que a pessoa vai ter urgência na solução do seu problema? Nem é um problema assim tão grave. Mas Jesus falava de pecado específico, a um grupo específico e apontava para o dia de julgamento. No dia de juízo vai haver menos rigor para os outros do que para vocês. Nós devemos fazer igual. Olha, não sou eu que te vou julgar, é Deus. E esse dia vai chegar. Devemos apontar para o dia de julgamento. Porque o julgamento final vem a caminho. O julgamento final vem a caminho. Vamos avançar para o segundo ponto. Jesus, em segundo lugar, e avançamos para a segunda parte do texto. Em segundo lugar, além de Jesus falar da questão do pecado, desta forma que nós já vimos, Jesus orava. Jesus dobrava o joelho. Jesus realmente erguia a voz ao alto. E é interessante que isto vem tudo junto. Falar sobre o pecado, a oração e depois o convite, está tudo junto no mesmo texto. Não há dúvida nenhuma. Jesus orava. Ele acabara de falar sobre aqueles que rejeitaram a sua mensagem. Mas olhem como é que Jesus ora. Olhem lá como é que Jesus ora. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Olhem como é que Jesus ora. Jesus é rejeitado. Jesus é rejeitado. Está a falar para um grupo e a chamar a atenção de um grupo que o rejeitou. E olhem como é que Jesus ora. Graças te dou ao Pai. Graças te dou ao Pai. E ele avança. Isto é importante demais. Como é que Jesus reage ao insucesso na pregação? Graças te dou ao Pai. Como o David disse, e nós já vamos lá, eu vou reforçar na aplicação, mas o resultado não é a missão. O resultado é fruto da missão. Os resultados são com Deus, porque é isso mesmo que Jesus ora.
Jesus ora porque Deus é soberano. Jesus ora porque Deus é quem manda. Há aquele que é o Senhor do céu e da terra. É o que Jesus ora. Graças te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra. Jesus ora àquele que manda. Os resultados são com Deus. Os resultados são com Ele. Nós não devemos ficar atados, bloqueados ou com as expectativas defraudadas. Nós devemos fazer a nossa parte e devemos orar àquele que é soberano. As pessoas rejeitam. E as pessoas rejeitam porquê? Porque é que as pessoas haviam rejeitado a pregação de Jesus? Porque o seu coração é duro, é mau, é perverso. Mas Deus move corações. Move corações. E é interessante que este versículo 25 diz que Deus esconde e que Deus revela. Graças te dou ao Pai. Não há frustração. Graças te dou ao Pai, porque tu ocultaste aos sábios, àqueles que se acham sábios, que na sua sabedoria, na sua própria sabedoria, tentam enaltecer-se e compreender por si próprios, mas revelaste aos pequeninos. Jesus ora àquele que é digno, que é Senhor do céu e da terra, ora com gratidão àquele que faz todas as coisas em todos, e ora àquele que manda no céu e na terra e em todo o ser humano. E aquele que revela, esconde. Está num sermão evangelístico. Está um sermão evangelístico e a oração do pregador é: eu te agradeço, Deus, porque te escondeste de uns e revelaste a outros. Tu escondeste dos sábios e revelaste aos pequeninos. Há um Deus que tanto esconde como revela. Há um Deus que manda. Os resultados não dependem de nós, mas dependem de um Deus que toca corações. Portanto, é bom que oremos. É bom que oremos. Porque não depende de quem ouve, nem depende de quem fala, mas depende de Deus. Depende de Deus, que esconde de uns e revela a outros. E nós podemos dizer: mas como é que é isso? Sim, esse é só mais um motivo para orares. Porque tu deves orar, porque Deus é soberano e é Ele que toca corações, mas deves orar tendo em conta que Ele nem sequer se explica. Deus não dá explicações. Olhem o que é que diz o versículo 26. E reparem, não é Paulo que está a pregar e que faz uma oração sincera, mas na sua limitação não consegue ver tudo. Quem está a orar é Deus, é o Filho de Deus. Então, Jesus que ora não tem limitações de Paulo ou de Jeremias. Jesus que ora sabe tudo e percebe muito bem como é que Deus trabalha por intermédio dele. Então, olhem o que diz o versículo 26. Nós devemos orar justamente com este sentido. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Convém que nós oremos no meio da nossa partilha do Evangelho com os outros. Convém que nós oremos, seja em silêncio, seja em voz alta, com gratidão, porque os resultados não dependem de nós e Deus é Deus. E cientes de que Deus, que esconde de uns, pode revelar-se a outros. E cientes que Deus nem sequer vai explicar esse mistério. Sim, ó Pai, porque a ti te aprove. O que é que diz Efésios 2 quando fala da eleição? Que elegeu os melhores. Não diz nada disso. Que elegeu pessoas especiais. Nada disso. Pecadores como aos outros. Filhos da ira como aos outros. O que é que diz? Por causa do teu beneplácito. É a única explicação que Deus dá. É o seu belo prazer. A sua vontade. Mais nada. Não há explicação. Não há explicação. E mais. E avançamos. E vemos que no versículo 27 podíamos pensar que nos esclarecia alguma coisa, mas só nos complica mais. Porque diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Não há nenhuma explicação de como isso vai acontecer. Não te cabe a ti isso. Cabe-te a ti orar a um Deus que é Senhor do céu e da terra e que tem os corações na sua mão. E tanto se esconde de uns que se acham sábios, como se revela a outros que são pequeninos, parece que não têm capacidade de crer, mas a capacitação vem de Deus. Isto é inexplicável. Nós podemos ter duas crianças aqui, irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, a mesma educação, as mesmas oportunidades, tudo. Até podiam ser gêmeos e ter a mesma idade. E de repente, ou em casa no culto doméstico, ou na escola dominical,
ou aqui diante do pregador. De repente arregalava os olhos e dizia: eu compreendo, eu percebo, Jesus morreu por mim. E o outro, com a mesma idade, as mesmas oportunidades, tudo igual, poderia continuar impávido e sereno no seu lugar a pensar no Lego ou a pensar nas Barbies. É um mistério. Não depende de nós. Mas quero avançar por causa do meu tempo. Isto tem que ser quase telegráfico. Quero avançar para chegar ao nosso lado. Nós oramos. Nós, quando pensamos em partilhar o Evangelho, nós oramos pelas outras pessoas. E como é que oramos? Oramos como Jesus. Conscientes de que só Jesus pode fazer a obra. Nós somos instrumentos, veículos, arautos, altifalantes. Não podemos ser mais do que isso. Também não podemos ter expectativas erradas em relação às pessoas. Ninguém está longe demais para se arrepender. Às vezes achamos que alguns nunca se vão arrepender. Isso depende de Deus, não depende de ti. Mas também não podemos achar que depende dos homens. Já aquela é tão boa pessoa, só lhe falta um bocadinho. Ele se esforçar um bocadinho até compreende. Neste versículo Jesus diz que quem tenta compreender por si está escondido. E quem parece que não consegue compreender nada está-lhe revelado. Os cálculos não são nossos, são de Deus. Nós oramos assim. O resultado não depende de nós. O resultado não depende de quem ouve. O resultado depende de Deus. Portanto, convém que nós oremos a Deus. Gratos por sermos usados. E gratos por Ele ser como é. Se Deus é bom, a forma como Ele faz as coisas deve ser boa. Se Deus é justo, aquilo que Ele está a fazer é justo. Se Deus é amoroso, aquilo que Ele está a fazer é amoroso. Nós não amamos mais do que Deus. Nós não queremos salvar as pessoas mais do que Deus. Agora, Deus podia salvar todas as pessoas e não salva. Tens resposta para isso? Não, mas Deus podia e não salva. Poder podia. Bastava querer. Deus podia não salvar ninguém. Mas logo que Adão e Eva pecaram, e vimos isso da última vez que eu partilhei a palavra com vocês, Deus providenciou uma solução que já havia sido providenciada antes de haver sido criado o homem. Este mistério não nos cabe a nós descortinar. Não nos cabe a nós explicar. Cabe-nos a nós dizer que é assim, confiar e orar. E dizer: Senhor, Tu que podes fazer tudo, faz. Tu que podes fazer tudo, age. Nós oramos assim. Reparem, às vezes há umas confusões e às vezes até ouvimos isto. Há aqui alguma confusão entre falar às pessoas e orar? Claro que não. A mesma pessoa que fala aos outros, ora. Há aqui alguma dificuldade entre a soberania de Deus e a oração? Não. Aquele que está a orar está a glorificar a soberania de Deus. É Jesus. Se Deus é soberano, nem vou orar. Olha, Jesus não fez isso. Jesus, porque Deus é soberano, orava-lhe. Há aqui alguma dificuldade entre a soberania de Deus e a pregação evangelística? Aquele que está a exaltar a soberania de Deus está a pregar o Evangelho. E a seguir vai convidar pessoas. Há algum conflito entre Deus escolher e Deus convidar pessoas? Jesus a seguir vai convidar todos. Todos. Na nossa cabeça nós podemos às vezes querer responder a coisas que não fomos chamados a responder. Agora também não nos convém amputar e escolher aquilo que é ou aquilo que não é. Nós somos chamados a apontar o dedo, mas somos chamados a dobrar o joelho. Esse é o ponto. Podemos apontar o dedo e se calhar temos que apontar melhor, porque são pessoas diferentes, pecados diferentes e a apontar para o juízo. Mas devemos certamente, se há falha nossa é aqui, devemos dobrar mais o joelho. Apontar o dedo será melhor feito se for depois de dobrar o joelho. Nós precisamos dobrar o joelho sozinhos, precisamos dobrar o joelho em conjunto, comunitariamente. A igreja no início estava junta em oração. Os apóstolos estavam presos e eles estavam a orar. Uns estavam a pregar e outros estavam a orar. Olhem o ministério de Spurgeon. Spurgeon era uma pessoa fraca, é o maior pregador da história. E era uma pessoa que se achava fraca. Às vezes iam buscar a casa para ele pregar. Quando estava a pregar, tinha 200 e 300 pessoas a orar na cave da igreja. Porquê? Porque não é Spurgeon, não é Samuel, não é ninguém. Nem é Paulo tampouco. É Jesus, é Deus, é o Espírito Santo que age. Não somos nós. Então convém que nós oremos com gratidão e confiados naquele que sabe o que está a fazer,
que faz o que é melhor, que tem os corações de todo o ser humano nas suas mãos e que ama mais do que qualquer um de nós pode amar. Ama mais os nossos filhos do que nós. Ama mais os nossos familiares do que nós. Ama muito mais o mundo do que nós. Entregou-se. Deu-se. Portanto, oremos. Oremos com gratidão àquele que é soberano, àquele que pode fazer, àquele que não vai explicar tudo. Porque não te cabe a ti saberes para explicares a outros. Cabe a ti reconheceres que Ele é soberano e controla tudo. E orar, invocar o seu nome, exaltar a sua soberania. Como é que orava a igreja no início? Como é que orava a igreja no início? Orava ao Senhor. Como é que orava? Então saem os apóstolos da prisão, levantavam as mãos ao céu e diziam o quê? Juntaram-se todos para derrotar o teu filho, mas só estão a fazer o que tu quiseste, o que tu predeterminaste. Exaltavam sempre a soberania de Deus. Nós hoje inventamos conflitos entre a responsabilidade do homem e a soberania de Deus. E o que é que resulta nisso? Os homens vão continuar a ser incapazes, por muito que nós achemos que eles têm capacidades. Só que não exaltamos Deus como soberano que é. E depois podíamos ter dele um poder. Podíamos ter dele a força. Podíamos ter dele a certeza que está connosco e que não há terra, não há ninguém que esteja longe demais que ele não possa alcançar. Podíamos ter dele o senso de que o soberano está connosco. E não temos, porque achamos que ele ser soberano sobre tudo e sobre cada coração tem algum impedimento com a espécie humana que hoje é tão evoluída. Vamos avançar. Por último, e queria dedicar aqui a maior parte do meu tempo e já não vai dar. Jesus abria os braços. Aquele que aponta o dedo, aquele que dobra o joelho, é aquele que abre os braços. E novamente, ainda há pouco, ele estava a orar ao Pai, que revela a uns e esconde de outros. Ainda há pouco ele está a dizer que só o Pai é que revela e esconde. Sim, porque assim lhe aprove. E eis agora Jesus a dizer: vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E reparem que é diferente eu dizer isto agora de eu não ter dito tudo o que está para trás. Porque senão achamos que o vinde a mim pode dizer a uma pessoa para vir sozinha. Como se ela conseguisse por si. Vinde a mim, sim. As mesmas pessoas. Estão lá os de Cafarnaum. Estão lá os que levaram nas orelhas de Betsaida e de Corazim. E de repente, vinde a mim. Eles, ui, também é para mim o convite? É. Tu que rejeitaste até aqui, tens a oportunidade. E é justamente por teres ouvido o aviso e o dedo apontado de que desprezaste esta oportunidade, que agora eu te convido, vem. E se te sentires cansado e vieres, encontrarás descanso. Olhem para o texto. Vamos lê-lo novamente. Vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquele que prega como ninguém, que ora como ninguém, que sabe que é Deus que faz a obra, que esconde de uns e revela a outros, diz: vinde todos. O convite é para todos. O convite é para quem? O convite é para todos. Todos os que estão ali. Vinde todos, todos que se sentem cansados e oprimidos. Venham. Jesus estende o convite a todos. Sem exceção. Sem exceção. Todos os cansados. Todos os oprimidos. Como é que Jesus convidava? Como é que Jesus convidava? De forma formal? De forma distante? Como os religiosos? Olha, tenho um problema para o teu cansaço. Vais ao templo e vais lá pagar e vais te sentir mais aliviado. Era assim que Jesus convidava? Não. Jesus convidava para vir ter consigo. Era um convite de proximidade, era um convite de relação, era um convite de intimidade, era um convite de relacionamento. Venham a mim. Venham a mim. Eu que tenho um jugo, sabem o que é o jugo? Aquilo que era colocado para unir dois animais, para trabalharem juntos no campo, por exemplo. O meu jugo é suave. O meu fardo é leve. Venham a mim, há um jugo, há uma ligação, há uma intimidade, há proximidade para vocês. Eu quero estar próximo de vocês. Jesus convidava todos e convidava para estar perto. Não para uma religião, não para estar à distância com intermediários. Não para estar longe, ter que andar a subir de grau de santo em santo, ou de pessoa em pessoa, ou de obra em obra, ou de tarefa em tarefa.
Ou de degrau em degrau e de caminho em caminho, de quilómetro em quilómetro, milha em milha. Jesus convida para chegar perto, para pegar ao colo, para falar, para abraçar, para incentivar, para puxar a orelha, com a vara e com o cajado, para guiar e para corrigir. Jesus convida para estar perto. Jesus convida e promete. Não é um convite que depois não tem consequências. Jesus convida e promete. Ele promete alívio e descanso. Quem vier tem alívio e descanso. É o que diz o texto. Eu vos aliviarei. Encontrareis descanso para a alma. Estás cansado? Estás cansado do teu pecado e da vida? Vinde a mim, os cansados, os oprimidos, e há alívio e há descanso para a alma. A alma tem lutado contra o pecado, a alma tem lutado contra a imoralidade, a alma tem lutado porque tem tentado por si própria conseguir alcançar a perfeição. Está cansada? Venha a mim e perto de mim, num jugo comigo, encontrará descanso e alívio. Jesus promete alívio e descanso e promete um Senhor manso e humilde. Promete um jugo suave e um fardo leve. Jesus promete que quem for ter com Ele, quem se encontrar com Ele, encontra um Senhor que é manso e que é humilde. Olhem que Jesus que apontava o dedo, dobrava o joelho, mas é gentil. Ele não fala asperamente para um contrito de coração. Ele fala asperamente para aquele que quer continuar no pecado e quer fazer permanecer os outros no pecado ou na ignorância e no erro. Mas para aquele que está contrito, encontrará sempre um Jesus humilde e manso. Jesus é gentil. Jesus é manso. E isso Ele promete, que quem o abraçar encontra alívio e descanso e um Senhor manso e humilde de coração. Jesus não é rude. Jesus não rejeita. Isso não anula que Ele tenha que apontar o dedo. Mas todo o que contrito vier a Ele encontrará braços abertos, porque Jesus abria os braços também. Abria os braços, dobrava o joelho e apontava o dedo. Da mesma maneira, nós somos chamados a convidar. Nós somos chamados a apontar o dedo, a dobrar o joelho e somos chamados também a convidar. Nós somos chamados a convidar como a Escritura convida. Nós somos chamados a convidar as pessoas a virem a Jesus. Não somos chamados a convidar ninguém a vir para uma religião. Muito embora existam ritos religiosos e práticas que podemos chamar religiosas, nós não estamos a chamar ninguém para uma religião. Não estamos a chamar ninguém para um sítio onde, se nos imitarem a nós, conseguem alcançar seja o que for. Não estamos a chamar ninguém para vir para um grupo onde as pessoas são melhores e onde os outros, quando vêm, podem se tornar melhores. Muito embora isso até possa acontecer. Nós não estamos a convidar ninguém para isso. Nem para vir para uma religião, nem para vir para a igreja em Pardelhó, nem para vir para um estilo de vida, nem para vir para uma determinada linha da verdade. Nós estamos a convidar as pessoas para vir a Jesus. Esse convite temos legitimidade para o fazer pela Escritura. Venha Jesus. Venha Jesus. É o único convite que nós temos legitimidade a fazer. Venha Jesus. Nós somos chamados, da mesma forma, a prometer. Se Jesus prometeu, nós podemos prometer. Se calhar no nosso convite às vezes tem umas coisas que fogem do que a Bíblia diz e umas formas de convite que vão além, são mais humanas do que divinas, mas depois falhamos na promessa. Nós podemos prometer e devemos prometer. Nós devemos prometer que quem vier a Jesus tem alívio. Quem vier a Jesus tem descanso. Quem vier a Jesus tem paz. Quem vier a Jesus tem jugo, tem companhia, suave, tem um fardo leve. Tem descanso para a alma. Nós devemos prometer isto. Claro que não prometemos dinheiro. Claro que não prometemos uma vida sem problemas. Claro que não prometemos uma vida sem dificuldades. Mas devemos prometer porque a Bíblia promete. Essa é uma falha dos meios muito conservadores, que têm muitas virtudes, mas se afastam. Olha como é que Moisés falava com Deus. Oh Deus, tu disseste. E se tu disseste, eu quero. Era assim que ele dizia. Eu estou só a falar para as minhas palavras. Mas era assim que Moisés dizia. Tu disseste que fazias isto e isto. Portanto, eu quero. David fazia igual. Deus
Deus, Spurgeon coloca as coisas desta maneira. Deus nas suas promessas passa cheques. E Ele quer que nós depositemos os cheques. É para usar os cheques. Claro, se fores pedir coisas que Ele não prometeu, bem, podes continuar a pedir que se calhar não recebes. Mas se fores pedir o que Ele prometeu, tu recebes. Temos um monte de cheques que não usamos. Ele prometeu estar connosco. Ele prometeu dar-nos paz, descanso. E nós devíamos prometer isso a outros. O nosso Senhor, que pode ser teu Senhor, se tu fores a Ele, Ele dá-te paz. Ele dá-te descanso. Ele dá-te companhia. Ele dá-te perdão. Tudo o que Ele prometeu, nós devíamos prometer aos outros. Faz parte do convite. Libertação. Vida abundante. Jesus dá isso tudo. E nós podemos prometer isso aos outros. Não que nós vamos cumprir. Jesus vai cumprir. Jesus vai cumprir. Terminando. Porquê é que as pessoas não vêm? Porquê é que as pessoas não vêm à fé? Porquê é que as pessoas não se convertem? Se calhar porque nós não falamos. Mas se falamos, será que já parámos para pensar que as pessoas são todas diferentes? E que nós temos que falar de formas diferentes com as pessoas que são diferentes? Será que nós já parámos para pensar que se nós não exaltarmos a soberania de Deus e se não apontarmos para um Deus que faz tudo, nós estamos a induzir as pessoas em erro, e até num contexto católico que é Portugal, mesmo das pessoas que já são seculares, está marcado na mente. Nós estamos a passar uma religião e as pessoas vão dizer assim: é muito parecido. É tão parecido. Claro, nós sabemos que a pessoa tem que ter fé. Ela houve fé na Igreja Católica também. Nós sabemos que a pessoa tem que receber Jesus, aceitar Jesus. Estamos a dizer a verdade, mas se não tivermos cuidado, está a ser lido pela outra pessoa como a mesma coisa que a pessoa ouviu ou que lhe soou no ouvido a cabeça a vida toda. Mas se olharmos para o que Jesus nos ensina, nós temos que dizer: ai dos idólatras. Ai dos idólatras. E há pessoas que vão receber aquilo com mansidão, com humildade, com simplicidade. E nós vamos dizer: graças te dou, ó Pai, porque tu te revelas aos pequeninos. Revela-te a esta pessoa. E vão haver pessoas que vão ficar ofendidas. E nós vamos ter que agradecer a Deus. Ó Deus, graças te dou porque tu ocultas isto daqueles que se acham sábios. E nós vamos ter que convidar todos. Os que nos identificamos, os que não identificamos, os que achamos que recebem, os que achamos que não recebem. Venham. Por amor de Deus, venham. Quem encontrar Jesus, Ele promete isto, isto e isto. Vem. Vem a Jesus. Estou a falar para crentes e quero terminar. Mas quero dizer que num sentido diferente, Jesus pode nos estar a dizer hoje: ai de vocês em Pardelhó. Ai de ti em Pardelhó. Que te sentaste tantas vezes num banco a ouvir a palavra, a abrir a palavra com pessoas que te podiam ajudar e desprezaste. Haverá menos juízo para todos os habitantes da Albergaria, de Vouzela, não sei de onde, do que para vocês no dia do juízo. Ai de vocês que se sentaram tantas vezes em Pardelhó e nunca se consagraram mais. Haverá menos rigor para os descrentes do que para vocês, num certo sentido. Que Deus nos ajude. Não queria terminar sem reforçar que a missão é de todos. Abracemos a missão. De joelhos, convidando e apontando o dedo de forma clara, de forma consciente, sabendo o que estamos a fazer. E que diante de um texto tão maravilhoso como este, em que nem sequer aprofundamos devidamente todos os benefícios que Jesus promete aqui, que ao sairmos daqui, saiamos também gratos. Graças te dou, Pai, porque me convidaste e fizeste-me aceitar o teu convite. Prometeste e tens cumprido. E eu te quero agradecer pela oportunidade de ter vindo à tua mesa e todos os benefícios que me tens dado na tua mesa. Obrigado porque, olha, era como um outro qualquer. E tens-me dado tanto. Eu sou teu filho, tens-me dado tanto. E era bom que saíssemos daqui todos, consolados, animados por sermos dele. Que assim seja com todos. Amém.